Finalmente, mais um arco de JoJo Lands chegando ao fim, e dessa vez nos revelando o stand do principal vilão de JoJo's Bizarre Adventure Parte 9, o stand de Aka Howler. Embora seu design tenha sido revelado com painéis de destaque incríveis, seu nome e habilidades ainda são um mistério. E por isso eu, Marcos Mota, também conhecido como Marmota, também conhecido como JoJolândia, decidi criar uma teoria sobre esse novo stand. Qual a sua real habilidade? Será que é a mais poderosa e bizarra de todos os vilões de JoJo? E é isso que iremos teorizar nesse vídeo. E que me deu um trabalho, hein? Então se você chegou até aqui, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos fazer com que a comunidade não só de JoJo Lands, mas do canal JoJolândia cresça ainda mais. E aí que eu posso trazer mais vídeos de JoJo Lands, né? Tudo vai depender da quantidade de visualizações que vou ter. Vamos ver se agora, terminando mais um arco, né, de JoJo Lands, o pessoal não se anima em querer, né, de fato ler o mangá. Por isso eu conto com vocês, hein? Não esquece do hype também e de cogitar se tornar um membro do canal. Bom, primeiro de tudo, eu preciso fazer um breve resumo desse arco de JoJo Lands por inteiro, focando no contexto que vai levar Howler a revelar o seu stand. Por isso, se você não quer ter spoiler da história de JoJo Lands, ou já sabe tudo sobre esse mangá maravilhoso, você pode ir para esse tempo aqui na tela e assistir apenas a teoria, né, sobre o que será a habilidade real do stand de Howler. Mas eu sugiro você a ficar por aí e aproveitar o vídeo por completo, que tá bem bacana. E aqui vai um breve resumo desse arco de JoJo Lands. Joujio e o pessoal de JoJo Lands, após invadirem a casa de Kishibe Rohan, eles tomam do mangaka a Pedra de Lava, uma pedra bizarra com a habilidade de atrair riqueza para quem tem a posse dela. Após alguns devaneios, Joujio decide utilizar a Pedra de Lava a seu favor, que, apesar de ainda seguir ordens de Mary May, sua chefe, ele estava disposto a botar em prática seu plano de se tornar um homem mais rico e poderoso do mundo. É então que Aka Howler, o atual vilão principal de JoJo Lands e bilionário, se torna alvo de Joujio. A Howler Company, empresa de Howler, é investigada por atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, manipulação de terras e vendas de armas, o que a torna um alvo vulnerável para a estratégia de Joujio de tomar o poder para si. Joujio descobre que, ao controlar a terra de onde a rocha de lava vem, que pertence, né, a Howler nas escrituras, ele pode controlar uma fonte de riqueza infinita. Para botar o plano em prática, com a ajuda de Charming Man, cujo stand Big Mouth Strikes Again tem a habilidade de criar fragmentos de areia que produzem ilusões ao redor do usuário, o permitindo transformar seu próprio corpo à vontade. Eles arquitetam para que Howler assine um documento e passe as terras para a posse do grupo principal de JoJo Lands. Para isso, Charming Man se transforma no gerente do banco Dolphin, Yokohama, que já possuía atritos com Howler. Dragona, Joujio e Charming Man vão tentar negociar no navio de Howler, sempre confiando no poder da Pedra de Lava. Essa que, inclusive, no meio da negociação, começa a demonstrar sua habilidade, atraindo o dinheiro de Howler que estava colocado sobre a mesa. Howler demonstra ter conhecimento das pedras e passa a achar um meio de entregar Joujio e Dragona, percebendo que ambos poderiam ter uma lasca das pedras de lava. Ele chega a pegar seu 38ão, atirando para cima em tom de ameaça. Quando tudo parecia perdido para a gangue, a Polícia Federal cerca o navio que estavam, atrapalhando os planos de Howler e do grupo de Joujio. A princípio, a polícia só estava ali por conta do incêndio causado pelas balas de Howler no navio, após destruir sem querer uma parte elétrica do mesmo. Seria isso a habilidade da Pedra de Lava ajudando nossos protagonistas? Kanye West recebe uma mensagem de Lao Chao Bang, dizendo que aqueles 3 no navio não eram banqueiros e que 2 são irmãos que vendem drogas, apesar de estarem no ensino fundamental. Kanye West usa seu stand contra Joujio, enquanto os outros tentam convencer a polícia que são funcionários do banco Dolphin.
Já longe dali, Howler tem um flashback de seu avô falando sobre a bênção da família Howler, que apesar de abençoada, era notório pelas atitudes e ignorância do jovem Howler que, por causa dele, sua família estava caindo. É constantemente lembrado não só pelos flashbacks de Howler, mas também por Key West e Lao Shabang, lacaios da família do vilão bilionário, que Howler está caindo. E isso quer dizer que seria bem possível que ele seria a geração de sua família que perderia tudo o que foi conquistado. Key West continua atacando nossos protagonistas e a Federal continua pressionando Howler, enquanto o mesmo ainda se lembra sobre quando seu avô mostrou o diário de seu antepassado, Latrato, o primeiro bilionário da sua família, aonde haviam anotações sobre as abundantes terras, com as nem tão abundantes pedras de lava e até mesmo o mais impressionante, como se formavam as pedras de lava. Para salvar Charming Man, Dragona usa seu stand com toda a força, arrancando sua pele. Eles de fato têm fé no poder da pedra de lava e que seus planos dariam certo de qualquer jeito. Howler pergunta sobre seus lacaios, mas Key West mente dizendo que não tem notícias deles, enquanto trocava mensagens com Lao Shabang, mostrando interesse também em tomar a grana de Howler. Sim, Key West traidor, hein? Lá no início do canal eu fiz um vídeo sobre, sabia que ela ia trair o Howler em algum momento, porém eu imaginava que ela ia um pouco além, né? E não foi tanto assim. Enquanto desconfio que o stand de Key West é de um policial, esse mesmo homem é morto pelo stand, surpreendendo nossos protagonistas e os tornando novos alvos dos federais. Essa pessoa que está atacando sabe tudo sobre a pedra de lava, diz Dragona, enquanto o stand de Key West mata outros policiais. Howler então percebe tiros em seu navio e vai procurar quem está fazendo isso. Ele percebe que Yokohama está espancando o policial. O mesmo policial que apreendeu a pedra de lava, ameaça Charming Man, disfarçado de Yokohama com uma pistola. Ele atira em seguida, deixando Howler mais confuso. Key West faz seu stand West Girl pegar a pedra de lava, porém, esse stand acaba sendo avistado por Howler. Jodio impede que Key West tome a pedra de lava com a chuva de seu stand, o November Rain, que forma gotas de chuva incrivelmente poderosas, como se fossem os socos do Star Platinum, só que em forma de gotas de chuva. Porém, essas mesmas gotas fazem Howler perceber que poderiam haver 2 usuários de stand no navio. Pelo menos 2, né? Aka Howler recebe a mensagem de Lulu, dizendo que não era para confiar em seus lacaios, principalmente em Key West. Jodio e Dragona armam um plano com seus stands e conseguem pegar a pedra de lava de volta, porém Key West, ensanguentada por conta dos ataques de Jodio e seu stand, acaba atacando para matar Jodio. Após muito sufoco, conseguem capturar o stand de Key West e derrotá-la, mas não antes da mesma caguetar a gangue de Jodio a Howler. Ele pergunta a Jodio o que estava em sua mão. Então Jodio responde que era a pedra de lava. Após mais um conflito com Howler, os policiais o cercam, fazendo com que o bilionário, sem ter o que fazer, já imobilizado no chão, utilize seu stand pela primeira vez. Uma névoa surge ao redor do stand. O grupo de Jodio fica confuso com o que seria aquilo e a habilidade de stand que apenas eles enxergavam. A névoa faz os policiais errarem os tiros disparados contra Howler, e no mesmo momento o vilão joga uma caneta no chão, que dispara e acerta o pescoço de um dos policiais. Após isso, Howler desaparece, deixando todos ali confusos com sua real habilidade ou o que de fato aconteceu ali. Howler então decide entregar suas posses e terras, pois, naquela situação, estava decidido a ser a geração de sua família que buscaria novas pedras de lava. Estava na hora de uma nova era abençoada acontecer, pois aquela que havia caído era a Era de Latrato, seu antepassado, e precisava dar um novo início e criar um novo império. E esse foi o meu ponto de vista da história. Ele acaba deixando os documentos para Jodio e o pessoal assinado, sem ao certo deixar claro para eles por que havia feito aquilo.
A única certeza que Jodio tinha era que a Pedra de Lava havia se destruído e perdido seus poderes. Porque só depois de muito conflito, Howler decidiu nesse momento ativar seu stand? Seria esse stand especial com condições extremas, ou Howler seria um orgulhoso de si mesmo que o impedia de usar seu stand? Algo a ver com o fato de se achar o caído da família e talvez ou não fosse digno, ou não queria ter ajuda espiritual para fazer o básico? Bom, por mais que tenhamos visto algo até mesmo simples, uma névoa disparando uma caneta, o Mestre Araki sempre nos pega de surpresa com as habilidades. Então temos que ser um pouco fora da caixinha, para poder tentar entender o que aconteceu aqui. E eu tenho minhas teorias, mas eu quero saber de você antes de assistir meu vídeo. O que você acha que é a habilidade do Howler? Comenta aí, quero saber o que acharam de Jojo Lands. Então, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês o que eu realmente acho que é essa habilidade. E a aparência do stand me pareceu muito diferente da primeira vez que ele foi mostrado, né? E por mais que eu tenha gostado desse novo design do stand do Howler, eu confesso que uma florzinha que ele tinha na cabeça na primeira aparição me parecia muito legal. Eu me afeiçoei muito por aquela florzinha e fico muito triste que ela não esteja aí nesse novo design do stand. Inclusive me lembra muito mais um design de JoJolion do que um design de Jojo Lands, né? Mas não vou ficar teorizando aqui de que talvez o Howler tenha algum tipo de ligação com JoJolion. Não sei, mas quem sabe, né? Eu posso trazer um próximo vídeo comparando talvez o vilão Howler ou a própria saga de Jojo Lands com JoJolion, né? A parte 8. E essa não foi a primeira mudança de design desse stand, né? Na mesma página a gente vê uma breve mudança ali de stand no rosto dele e, cara, é por isso que eu amo Jojo, né? Esse é um dos motivos que eu amo Jojo. As mudanças de design dos stands. Se não tem mudança de design, não é Jojo. E eu consigo pensar em diversas possibilidades para o que seria a habilidade do Howler, né, do stand do Howler. Eu já até mencionei sobre algumas teorias aqui no canal, tá? Tanto em shorts quanto em vídeos passados. Mas dentre todas essas possibilidades, o que eu acho mais certo é que Howler tem um poder espacial, né, espaço-temporal, assim como a maioria dos vilões de Jojo. Você pode pegar o The Road, stand do Dio, o Bite the Dust do Kira, o Made in Heaven, todos eles têm um stand ligados ao tempo. O D4C, né, do Funny Valentine é o primeiro que foge um pouco dessa regra, né, de tempo e sendo um pouco mais espaço-temporal do que apenas temporal. Consegue entender? Ele consegue viajar por dimensões e tal. Ele é um cara meio com poder multidimensional, quebrando as barreiras do espaço. Então eu considero ele um pouco mais espacial do que temporal, né? Eu acho que o Howler vai por essa linha aí, uma linha semelhante ao do Funny Valentine, né? Mais espacial do que temporal, embora eu saiba que espaço e tempo é meio que uma coisa só. Então eu imagino que, pelo que eu vi, né, ali sendo mostrado no quadrinho, Howler é capaz de criar, entre aspas, buracos de minhoca que teleportam, entre aspas, um objeto de um ponto a outro. E por exemplo, a caneta que Howler joga no chão, ela não teria força para tirar a vida do policial. Então eu imagino que a velocidade que liga um ponto ao outro deva aumentar a velocidade do objeto, tornando qualquer objeto mortal nas mãos de Howler. E ainda tem um detalhe na roupa dele, né, que liga pra mim essa coisa de buraco de minhoca, né? A meia dele tem diversos buracos, já até debati sobre isso. Então poderia sim ser algum indício sobre o poder de Howler. E acho que a gente tem que ficar de olho sim, tá? Nas roupas dos personagens em Jojo, porque as roupas muitas vezes nos dão dicas, né, do que seria a habilidade de stand, né, do usuário que tá usando aquela roupa. E eu sempre achei esquisito um cara que é bilionário usar uma meia furada, né? A gente não pode ficar com um furinho no dedão do pé, que a gente já quer trocar de meia. Como é que o cara que é bilionário vai ter uma meia toda furada e tal? Eu imagino que sim, ele deva, essa meia deva dar um pouco dos detalhes do que seria, né, a habilidade real dele. Eu julgo ser uma coisa meio buraco de minhoca, né? Ele consegue teleportar o objeto de um ponto ao outro em tal velocidade. Enfim, vou continuar aqui. Eu fico imaginando, né, se a habilidade do Howler não poderia ser semelhantes a corpos massivos, distorcendo o espaço-tempo. Agora, será que ele é capaz de distorcer o tempo e espaço a seu favor? Não só teleportando objetos de um ponto ao outro, mas distorcendo ondas gravitacionais.
conseguindo alterar velocidade e força aplicada naquele objeto. Eu, Marcos, prefiro que ele não tenha muito controle, né? Que ele até consiga teleportar algo de um ponto ao outro, mas que ele não tenha controle de velocidade ou do peso daquela matéria ali, enfim. Porque senão ele ficaria muito apelão. E acho que até ele pode treinar, vamos dizer assim, e conseguir uma habilidade, né, de controle maior da sua própria habilidade. Eu acho que em Jojo, os usuários de stand, eles podem sim desenvolver, né, evoluir o stand com eles, eu acredito nisso, que eles possam treinar, então talvez a gente veja isso mais pro final da obra, mas eu não queria que ele já de início tivesse essa habilidade apelona de poder aumentar a velocidade ou o peso de algum objeto, ou até mesmo distorcer a gravidade, enfim. E apesar de um poder apelão, eu acredito que ele seja de curtíssimo alcance. O que a gente observa é que ele cria uma névoa em volta dele. Isso é perceptível pelos personagens que tem stand, né, Jodio e pessoal. Essa névoa, eu acredito que ela foi capaz sim de proteger Howler, fazendo com que ele se esquivasse e se protegesse das balas, né, atiradas pela Polícia Federal em cima dele. E confesso que nessa cena eu torci pela polícia. E acredito que o alcance do stand, né, seja apenas dentro dessa névoa, que até parece, sei lá, uma poeira espacial, ou um próprio micro-universo que o permite criar esses buracos de minhoca. Então, vamos lá, ele conseguiria teleportar qualquer objeto, né, tendo esse controle, tipo uma warp zone, um buraco de minhoca que liga de um ponto ao outro, apenas dentro dessa névoa. Então, repetindo, Howler conseguiria dentro dessa névoa, e apenas dentro dessa névoa, fazer com que objetos sejam ligados de um ponto a outro, numa velocidade surpreendente. Foi o que ele fez com a caneta, neste capítulo, pelo menos o que eu pude observar. Acho que Howler poderia também teleportar as balas, mas ele não parece ter feito isso aqui. Tudo indica que os policiais erraram por conta da névoa causada pelo stand. Howler depois desaparece e acredito que ele também possa teleportar seu corpo. Portanto, talvez ele possa controlar de fato suas distorções gravitacionais, porque senão ele não poderia teleportar sem ser afetado pela velocidade aplicada de um ponto a outro. O que me deixa na dúvida sobre o stand ser de fato de curto alcance. Então até prefiro que ele não consiga teleportar e que só tenha fugido mesmo, de algum jeito, pulando no mar, sei lá. Mas mesmo assim, considerando que ele possa controlar a velocidade que liga de um ponto ao outro, será que Howler é tão perigoso a esse ponto? E por que ele não usou seu poder antes? Será que poderia ser uma condição própria abandonar suas posses para ter esse tal poder? Seria uma condição do stand ou apenas orgulho do jovem bilionário? Araki sempre gostou de brincar com as nossas expectativas. E geralmente ele nos surpreende com as habilidades stands, sempre sendo algo além do que a gente iria imaginar. Então por isso tentei ser um pouco fora da caixinha aqui, tentar falar de buraco de minhoca, pá, tá, porque nunca é algo tão simples, né? E física quântica, porra, é a coisa mais complicada do mundo. Mas e você? O que achou do stand do Howler? Vale lembrar que não temos nada confirmando o que de fato é essa habilidade, ok? Nada dito pelo autor, nada dito por ninguém. Então é por isso que estou criando uma teoria. Fico também pensando, será que ele poderia ter posse de 2 stands? E aquele stand que apareceu no primeiro momento seria talvez stand de Latrato, seu antepassado? É uma teoria, né, interessante. Qual é a música? A teoria sobre a habilidade desse stand eu até consegui teorizar, mas qual será o nome desse stand? Né? Se fosse eu, Marcos, né, dando o nome para esse stand, eu daria o nome da música Xibombombom do grupo As Meninas. Músicas que só os idosos de guerra conhecem. Bom, xibom, xibombombom. Ah, mas não seria por causa dessa parte, né? É porque o de cima sobe, o de baixo desce. Sei lá, eu acho que tem um pouco a ver com o fato do Howler ser um Howler caído. Pelo amor de Deus, não conhece essa música? Carnaval de 2001, gente, não lembram dessa música? Mas não importa muito o que eu acho. O que importa é o que você acha. Qual nome você daria pra esse stand, né? Lembrando que valem mais nomes de música, tá, gente? Vamos fazer aí o padrão de Jojo, não vamos inventar qualquer coisa, tá? Jojo não é qualquer coisa. E muita gente tá achando que o Howler passou os documentos para Jodio porque não tinha mais o que fazer. Mas acho que Howler não é estúpido a esse ponto. Eu acredito mesmo que ele tenha um plano em mente para recuperar a fortuna de sua família.
A gente percebe muito, lendo Jojo Lands, né, que Howler, né, o Aka Howler, ele tem uma devoção muito cristã. Uma devoção e moral muito baseada no cristianismo. E isso é evidente em diversos momentos. Ele sempre tem flashbacks em alguns momentos que seu avô dá algum tipo de ensinamento a ele por conta dos maus modos e ignorância com relação às próprias responsabilidades que Aka Howler tinha quando mais novo. É ele sendo mulherengo, agindo como se nunca nada pudesse destruir a muralha de ferro que é a fortuna da família Howler. Mas por conta de seus pecados, Howler acredita que tenha sido tirado a bênção de sua família. Ele acredita que é o caído. E por isso, acredito que ele agora vai tentar gerar novas pedras de lava e iniciar um novo império do zero. Adeus à geração abençoada de Latrato. E que venha a nova geração abençoada de Aka Howler. Mas o que eu acho de fato? Ele também se deu conta que, mesmo buscando naquelas terras, né, é bem provável que esteja com escassez de pedra de lava. Então é melhor mesmo o Howler largar o osso do que botar tudo a perder de vez. Eu acho que até funciona pro Howler, né, se tornar o novo número 1 da família, ao invés de só a 8ª geração, sabe? Acho que funciona muito bem com isso e o Howler vai voltar com, meu irmão, com uma vingança, com sangue nos olhos pra Jojo Lands. E provavelmente ele vai agir nas sombras, criando uma própria forma no submundo para fazer dinheiro e construir seu império. Me lembrando, sabe quem, né, trabalha com uma organização da máfia ali por debaixo dos panos? Diávolo. Sim, o vilão da parte 5. Então, uma viagem minha, mas muita gente especula, né, inclusive eu, que Jojo Lands é contraparte da parte 5 de Jojo, né, Golden Wind. Eu digo que, inclusive, é com relação à parte 5 e 6, eu acho que o Araki faz sim, né, ele brinca com essa coisa de fazer as comparações entre as partes, sempre colocando elementos, tanto em Jojo quanto em Steel Ball Run, né. E eu, inclusive, já fiz uma teoria sobre, e se o Diávolo retornar em Jojo Lands? O que será que iria acontecer? Como iria acontecer? E esse vídeo e outros mais você pode assistir aqui no meu canal. Te garanto que todos os vídeos mantêm uma qualidade absurda nesse canal. Você pode confiar que aqui não tem fake news, aqui só tem diversão e informação. Seja bem-vindo a Jojo Lands e ao canal Jojolândia. E a partir do mês que vem eu vou retornar mensalmente a trazer resumos e teorias sobre a parte 9 de Jojo Lands. Então se quer me acompanhar, se inscreva no canal, ative o sininho, cogite se tornar um membro, ajude de alguma forma, pode ser comprando pelo link aí que tá marcado na descrição ou algum produto aqui do YouTube, você já ajuda muito o canal, já agradeço de coração. Tamo junto e até o próximo vídeo.